Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Povo lavado, comprado e remido com o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, paz seja convosco. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Por mais uma noite maravilhosa, que nós se encontramos aqui na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um momento maravilhoso em que o Senhor nos concede para todos nós. Na verdade, eu não sei como foi o seu dia de hoje, mas eu tenho certeza de uma coisa, que você não está aqui por acaso, mas por uma causa. E essa causa chama-se Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, aquele que nos comprou por um preço. A Bíblia diz que não foi com ouro, não foi com prata, mas foi com o seu precioso sangue, em que Ele nos comprou. Aqui nós estamos. Nós vamos ver aquilo em que o Senhor tem nesta noite para todos nós. Uma certeza eu tenho. Quando eu saí da minha casa, eu disse: Senhor, fala comigo. Através da Tua palavra, através dos louvores, das palavras ditas. Senhor, qual o preletor dessa noite? Quantos homens de Deus aqui nesse altar? Mas a palavra veio para mim e vamos ver o que o Senhor tem para os nossos corações nessa noite. Queira Deus que a palavra, a mesma, possa falar ao seu, ao meu, ao nosso coração nessa noite, os nossos corações. Muito obrigado, irmãos. Nós vamos para o livro de 1 Reis, o capítulo de número 17. É uma palavra conhecida, porque se fosse desconhecida eu não iria ler, não iria falar, não iria pregar. 1 Reis, no capítulo de número 17. E o verso é o verso de número 8. Glória a Deus. A palavra de Deus, a cada momento, ela renova. A cada dia, a cada instante, a cada segundo, sempre algo o Senhor tem para os nossos corações. E que nessa noite não seja diferente. Pois bem, no livro de 1 Reis, no capítulo de número 17, e o verso de número 8. Glória a Deus. No título da minha Bíblia está dizendo assim: Elias e a viúva de Sarepta. Pois bem, amém, irmãos? Veja então o que diz a palavra de Deus, 1 Reis, capítulo de número 17, o verso de número 8. Na minha Bíblia está dizendo assim. Quando eu digo assim, na minha Bíblia, porque existem Bíblias com traduções diferentes, é isso? Então na minha Bíblia, mas o sentido é o mesmo. Está dizendo assim: então veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, ou Sarepta, conforme você queira, que pertence a Sidom, demora-te ali, aonde ordenei uma mulher viúva que lhe dê comida. Em outra tradução diz que sustente você. Pois bem, no verso de número 10 está dizendo assim: então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva
apanhando lenha. Ele chamou, ele disse: traz-me, peço uma vasilha de água para eu beber. Muito obrigado. Quem estava sentado, podeis assentar em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Olhando aqui, nós começamos aqui no verso de número 8. Mas, por que agora, se eu virar aqui a página da minha Bíblia, está dizendo assim: Elias prediz grande seca e os corvos lhe sustenta. Estamos ouvindo ultimamente dizendo que nunca viu uma seca como tal. Parece que o mundo está assustado e não seria diferente. Há muitos lugares que não chove há mais de 4 meses. Mas olha essa situação. A conclusão da mesma palavra: 3 anos e meio sem chuva. Dá para viver? Dá para conviver? E aí, como fica essa situação? Então aqui, no começo, quando Elias, ele mesmo, ele que falou que não iria haver chuva nem orvalho por um bom tempo, ou por um tempo determinado, segundo a palavra dele. É o que está no verso de número 17, no capítulo de número 17, no verso 1. Só aqui para confirmar. Está dizendo assim: então Elias, o despida dos moradores de Gileade, disse-lhe a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. A palavra do servo de Deus é a palavra do Senhor. Não pode ser diferente, não pode haver contradição. Então aqui, nesse momento, nesse tempo que não havia chuva sobre a terra, que a terra estava passando por essa situação, mas Elias estava bem, porque a Bíblia diz, olhando aqui, é conhecido na igreja, a Bíblia diz que o Senhor, ele mandava que os corvos levassem pão e carne para Elias comer. Bom, de manhã, o lanche dele estava feito, pastores. Tá bom? Tá certo? Então, o homem de Deus estava, quando a gente está com fome, chega pão e carne. Ali estava então, quem lhe trazia, mas o que chama a minha, a nossa atenção, é que, mas quem será? Bom, ordenado foi pelo Senhor, foi pelo Deus Todo-Poderoso. É isso? Mas parece que a palavra não vem agradar muito, porque, mas quem estava levando? Não dá, eu não sei. Eu queria saber como. Bom, eu não sei, também não vou ficar sabendo, não vou saber. Tem coisa que eu quero, às vezes eu quero mexer com uma coisa que está quieto, né? Como Deus falava para esses corvos para levar esse alimento para Elias, ele precisava comer, ele precisava no mínimo uma refeição de manhã e à tarde. Água estava tranquilo, porque ali vertia água, havia torrentes de água ali, e ele bebia daquela água o lanche de manhã, o alimento de manhã e o alimento à tarde. As pessoas, os demais, estavam sem alimento, estavam em uma situação crítica, porque, irmão, se não chove, não pode produzir alimento. A terra
não pode produzir, amados irmãos, como é de conhecimento de vocês. Mas então, deixando então essa parte aqui, que os corvos lhe traziam esse alimento para Elias, de manhã e pela tarde. Agora, a Bíblia diz que, sabe aquela água que estava correndo ali, perto de Elias, ela secou. Agora, não adianta trazer pão e carne e eu não tenho água para me beber. Se eu já falei aqui para a igreja, que um dia eu passei, eu sei que mexer com isso, né? Tá tudo bem. Um dia eu passei por uma cirurgia, a médica falou assim para mim, ao fim de alguns dias, falou se eu poderia dar, não sei como é que chama, para mim sair do hospital. Eu poderia dar alta para o Senhor. Mas eu não vou dar. Porque eu estou vendo aqui que o Senhor não gosta de beber água, né? Eu falei, mas quem contou para a senhora? E ela falou, o senhor risca. Há pessoas que bebem água durante o dia várias vezes. E há pessoas que eu conheço que falam, eu tomo mais de 2 litros de água. Sem água não dá, irmãos. Um dos filhos meus está passando por um processo que está sujeito, não, Valdinei não, ou Vanderlei, talvez vocês não conheçam. O rins dele, por falta de água também, está sujeito a perder. Sujeito a entrar na fila de transplante. Mas eu disse para ela, doutora, se a senhora me der alta, eu começo a beber água agora. E já vi ali de uma jarra, ele sempre coloca ali, lá ele está deitado lá, né? Ali aquela quantidade de água ali, eu falei, eu já começo a beber água agora. Já bebi toda aquela água. Eu não sei se tinha 1 litro ou 4, mas não adianta. Agora ela falou, não, agora não adianta. Eu falei, mas em casa tem um tambor. Isso eu falei mesmo. Tem um tambor, eu vou encher aquele tambor, eu vou beber água de dia e de noite. Ela falou, mas tudo bem. Então, mas aguarda mais alguns dias. Passado alguns dias, ela falou, hoje eu vou dar. Eu falei, como está? Ela falou, tá. O ditado dela tá mais ou menos, quer dizer, melhorou. Mas não pode ficar sem beber água. De jeito nenhum. Eu conheço pessoas que quando entram no seu carro, já tem uma garrafinha de água, uma vasilha com água, já vai beber. Não pode ficar. Mas às vezes não dá vontade. Parece que quando a gente come um doce, come alguma coisa, algo mais ou menos assim, pronto, já dá sede. Mas que aí não adianta. Não tem que beber. Beber água de manhã cedo, antes de ir para o lanche, o café da manhã, já tomar água. Tem pessoas que fazem isso, que é o certo, que é o correto. Mas aí está. Mas amados, então aqui, as águas para Elias acabou naquele lugar. Mas agora o alimento também, o Senhor não iria enviar mais alimento para ele de manhã e pela tarde. Então o resultado, Elias, é o que está aqui no primeiro verso em que nós acabamos de ler, no verso de número 8. Então lhe veio a palavra do Senhor. Note vocês que no começo do capítulo de número 17, no verso 1, Elias está dizendo assim, segundo a minha palavra. Aqui agora o Senhor que está ordenando para ele. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe, quer dizer, vai para Sarepta, que pertence a Sidom, mora ali, aonde ordenei uma mulher viúva, para que possa lhe sustentar. Em uma tradução, nessa Bíblia minha está dizendo que lhe dê comida. Em outra tradução, diz que lhe sustenta. Bom, aí está bem agora. Já pensou essa palavra?
vindo, eu colocando no lugar de Elias, você se colocando no lugar de Elias. Acabou as águas, secou. O manancial de água ali acabou. Alimento agora já não vinha mais. Mas agora, Deus, que é o Senhor da providência, e é mesmo. É o Senhor da providência, Ele é o Senhor da providência. Nós agradecemos a Deus por tudo aquilo em que Ele faz em nossas vidas. Pelo ar que estamos respirando, pelo fôlego de vida que Ele nos concede para todos nós. Como sempre nós falamos aqui, nesse dia ou nessa tarde, em outros lugares, e nessa noite, já muitas pessoas já não tem mais. Já não precisa mais. Pois bem, a mim me dá a entender que quando veio essa palavra, olha, uma viúva, essa viúva, pelo que eu entendo, ela deveria receber do INSS aposentadoria, não sei se era aposentada, a Bíblia não fala, mas como viúva, ela era, eu não sei, uma mulher quando fica viúva, ela começa a receber a aposentadoria do marido, ela é, né? Pensionista, é isso mesmo. Então, essa mulher deveria ser pensionista, porque se o INSS pagava aposentadoria, ou o marido dela tinha o seu salário, mas ele morrendo, a Bíblia não está dizendo assim aqui, ele morrendo, automático, ela já recebia pensão. No mínimo, um salário mínimo. Não, 1.412. Não é nada. Alguém diz, é uma porcaria. Não, eu já não falo assim. Alguém diz, mas isso não é nada. Se perguntar para o pastor Sabino, para os pais, nós já comentamos sobre isso, para os seus pais, seus avós, tinha essa ajuda do governo, tinha essa aposentadoria, porque hoje mesmo quem não contribui com o INSS tem direito. É isso. Mas está ruim. As pessoas, tudo está ruim. Verdade? Mesmo pode ter ônibus de graça, pode viajar, o senhor pode viajar para a terra do senhor, se for antecipado, tem passagem gratuita, mas o seu pai, sua mãe, pastor, eu estou falando assim, porque pela nossa idade, nós somos juntos aqui, então não tinha esse direito, nunca teve, mas as pessoas estão sempre reclamando, sempre foi, mas quando Elias chega nesse lugar que o Senhor determinou para Elias, vai, retira daqui, vai, porque eu ordenei a uma mulher viúva, a uma viúva que lhe sustente, que dê comida para você. Bom, tranquilo. Mas, amados, só que quando ele chega, que avista a mulher, quer dizer, você fala, esta aí, a benção, essa que vai dar alimento para você. Dá a impressão que, bom, pelo menos o que eu penso, que é uma mulher cheia do dinheiro, que tem alguma coisa, que tem algo. É uma fazendeira? Não sei. É uma mulher que tinha muitas terras? Não sei. E nós vamos ficar sabendo. O verso de número 10. Na minha Bíblia está dizendo assim: então ele se levantou e foi a Sarém. Chegando à porta da cidade, estava ali a mulher viúva, a qual o Senhor tinha falado, né? Apanhando lenha. E ele chamou e disse para a mulher: mulher, traz uma vasilha com um pouco de água, que vocês estão com sede. Aonde eu estava,
secou. A distância da onde ele estava até chegar a essa mulher que o Senhor tinha prometido para ele, queria sustentar ou queria dar alimento para ele, houve um percurso e ele estava com sede. Ele pediu água para ela. Bem, já não chove há tanto tempo. Agora o homem chega já pedindo água. A mulher, coitada da mulher. Desculpa falar, irmãos. Mulher viúva, não tinha de excesso, desculpa falar. Não tinha boas, não tinha aposentado, não tinha ajuda do governo, não tinha bolsa disso, bolsa daquilo ali, ajuda de gasto, não tinha nada para ela. Como diz o provérbio aí fora, ela estava sem lenço e sem documento. Porque quem trabalhava para sustentar a casa morreu. E direito, que direito que tinha? O verso 11, na minha Bíblia está dizendo assim: e ela foi buscar, mas quando ela fez menção de buscar água, Elias falou assim: espera, tem mais uma notícia para você, para a senhora, O 11 está dizendo assim: e ela foi buscar, e ele chamou. Ele disse: traze também um bocado de pão na sua mão. Mas eu estou com sede, mas eu estou com fome também. Traz um bocado de pão. Você não era muito. Quando fala, traz um bocado, ele não pediu um bolo. Na tradução da minha Bíblia diz: traz um bocado de pão na tua mão. Quer dizer, era pouco. Mas um provérbio bíblico, que o pouco com Deus é muito. Quem está com fome, um pouco é uma abundância de alimento. A água, ela já fez menção de buscar. Se não tinha alimento na casa dela, mas água tinha. Quando pegou, não sei. Da Sabesp, acho que não. Nem Sabesp tinha. Os pregadores também. Então, tudo bem. Porém, ela respondeu para ele: tão certo como vive o Senhor teu Deus. Essa mulher viúva falando para Elias: tão certo como vive o Senhor teu Deus, que nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar. Na tradução da minha Bíblia está dizendo assim: esse resto, um pouquinho, ela só tinha na casa dela, sabe, o bolo, aquilo que Elias pediu para que aquela viúva colocasse em suas mãos para que trouxesse para ele se alimentar. Ela disse assim: eu tenho um resto de comida para mim e para meu filho. Nós iremos comer e nós iremos morrer, porque nós não temos mais nada. Quer dizer, eu não tenho marido, quer dizer, não tenho salário, não tem de onde tirar. Agora, se já estava difícil para aquela mulher viúva com seu filho, agora chega mais um. Já chegou alguém na sua casa bem na hora do almoço? Como você chegar? Não sei, conforme você é que casa que você vai, né? Mas eu fico sempre de olho. Alguém que estiver na hora do almoço, vou falar: Jacira, vamos logo, vamos. Aí, senão daqui a pouco chega, né? Aí chega a gente, não é bem assim, né? Mas a gente dá uma olhadinha nas, sei lá, a garrafa de refrigerante ali, parece o suco ali, tá, vamos logo, vamos depressa, porque senão também não pode aparecer os netos aqui, os filhos também, né? Já vai ficar menos. E ela disse: eu não tenho nada em casa. Há somente na minha casa, como ela disse, como ela estava jurando para Elias: eu não tenho nada na minha casa.
Ó, o que eu tenho, eu vou falar para o senhor. Há somente um punhadozinho de farinha, um pouco de azeite numa botija. Olha, eu apanhei 2 cavacos. Se ela ia fazer aquele alimento, ela não precisava pegar um feixe de lenha. Por quê? Era pouca farinha, era pouco azeite que tinha. 2 cavacos só. Ela disse para Elias: olha, eu vou fazer isto para mim e para o meu filho. Vou fazer não para você. Mas não era para ele. Era para ela e para o filho dela. Mas aconteceu algo aqui. Mas Elias disse, no verso 13: não temas, vai. O que disseste, faz. Não dá para a gente ler. O que disseste? Primeiro, faz dele para mim. Elias se foi. Ele falou: você vai fazer, a senhora vai fazer para a senhora e para o seu filho, mas faz primeiro para mim. Aleluia. Irmãos, se eu não tenho nada, eu quase nada. Ainda, a prioridade ainda é para quem chegou. Mas, segundo a palavra do Senhor, era para fazer primeiramente para Elias. Era o servo do Senhor. A Bíblia diz que quem recebe um profeta na condição de profeta, receberá galardão do profeta. É isso, irmãos. É isso. É a palavra do Senhor que está dizendo, é o que diz para nós: faz primeiramente para mim. Então aqui está dizendo, eu quase não consigo ler. Faz dele para mim um bolo. Agora já está falando um bolo. Primeiro pediu um pouquinho. Agora fala um bolo, aí desmonta a mulher dele. Um bolo pequeno, bom, já melhorou. Para ela. Né? Depois, sabe esse pouquinho de farinha que a senhora tem? Esse azeite, esse pouco de azeite que tem, faz primeiramente um bolo pequeno, traz para mim. Porque a bênção agora veio. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel. É o Deus que está dizendo. Aleluia. É Deus que está dizendo aqui, pela sua palavra: a farinha da tua panela não acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fazer chover sobre a terra. Aleluia. Então, irmãos, vamos ser que fosse pela primeira vez que você estivesse ouvindo essa palavra, que você já ouviu, que você conhece há muito tempo, há muitos anos. Aquela mulher que estava naquela situação, quer dizer, sem lenço, sem documento, como diz o provérbio aí fora. O pouco que tinha era para fazer para o profeta, mas era. E segundo o que eu aprendi, o que mostra a palavra, é que a palavra de Deus que fala que a prioridade é o Senhor. A prioridade é a casa de Deus. Às vezes você deixa de fazer para você. Você poderia comprar isso, aquilo, outro. Mas a casa de Deus está precisando muito mais. A casa de Deus está precisando muito mais. Deus tremendo, maravilhoso, aleluia. Irmãos, eu já pedi para vocês um tempo, vocês faziam parte, assinar, para quando o irmão Nelson chegar, quando ele dá uma saudação só, não deixa de pregar mais não. Não, mas eu vou aqui passar 10 minutos com uma permissão, eu vou ter que fazer aqui algo, eu não sei nem explicar. Eu nasci de um trabalho, de uma igreja, em que o meu pai da fé
eu não entendo até hoje. É passado quase 60 anos. Isso foi em 1967. Muitos de vocês ainda não tinham chegado a essa terra ainda. 1967. Já está prestes para completar 60 anos. Eu não posso entender aqui uma coisa. Que o meu pai da fé, ele tinha um bom emprego, ele era chefe lá no serviço dele, com 4 filhos. Quando ele se aposentou na cidade em que ele morava, ele disse: o dia em que eu me aposentar, eu vou entrar para a obra do Senhor. No dia em que ele aposentou na cidade de Bauru, ele chega até o seu ministério, e dizendo assim: estou aposentado, agora eu quero trabalhar na obra do Senhor. Aí a direção falou: bom, se você quer abrir o trabalho, você abre o trabalho lá por sua conta. Então na cidade de Presidente Prudente, o meu pai da fé foi 2 filhas. Olha que não era uma pessoa, naquele tempo, 2 professoras, filhas, que estavam dando aula, mas já casada. E 2 adolescentes, ele que meu pai da fé tinha. Ele falou: então eu estou indo para a cidade de Presidente Prudente. Meu pai da fé falou: o aluguel da minha casa daqui, porque o ministério me ia ajudar. Você não sabe, você não conhece o que é igreja, nem vou falar. Você não conhece o que é ministério grande, nem vou falar. Deixa eu falar. Então, ele disse: o aluguel da minha casa aqui de Bauru, eu vou pagar aluguel da cidade de Presidente Prudente. O salário meu, eu não tenho membro lá. Eu tenho que abrir um programa na rádio, lá de Presidente Prudente, o salário dele ia tudo lá. Mas quando levantar o ferro, não, ninguém tinha um centavo. Não, ninguém estava. Ele, a esposa, 2 filhos, o salão era grande, ele colocou um tapume, fechou ali, com um pedaço pequeno para ele, para a esposa, e ele anunciando na rádio: venha ouvir a palavra de Deus, venha ouvir a palavra de Deus. O salário dele ia tudo lá. O aluguel de lá, da cidade de Bauru, pagava o aluguel da casa dele, até aí tudo bem. O alimento, as 2 filhas dele mandava para ele comer. Ele não tinha mais salário. Meu ministério grande, nem vou falar. Então, chegou um dia em que os 2 filhos deles, na hora do almoço, eu falo almoço por respeito ao almoço, acostumado a alimentar-se bem pelo aquilo que o seu pai ganhava. A irmã Elisa, na hora do almoço, fritou um ovo e falou para Rebeca, a sua filha: Rebeca, divide esse ovo com o Davi. A Rebeca fala assim: mas só isso, mamãe? É tudo isso, meu filho. Tudo isso, minha filha. A metade de um ovo para dividir. Um ovo para dividir para os 2. Acostumado a comer do bem, do melhor, com o alto salário que seu pai tinha. Era chefe da estrada de ferro. Sei lá, Jundiaí, alguma coisa, não me lembro mais. Não era Sorocabana, também não era. Mas era alguma coisa Jundiaí. Então, com esse salário, não tinha o que comer, não tinha alimento. E agora o ministério não mandava nada, não tinha nada. Passou-se um tempo, claro, a igreja cresceu, mudou ali, até se comprou. Mas então eu nasci de um trabalho assim, que alguém deixou de comer, deixou de se alimentar, deixou de se vestir bem para ganhar um jovem. Eu encontrei, achei aquela igreja, um jovem, 17 anos,
para 18. Se eu fosse uma igreja grande, eu já sabia que eu já sei. Eu sempre está indo lá. Eu não dava. Mas lá, nessa área Presidente Prudente, nessa igreja, eu podia ir. Uma vez já falou, você já arrumou uma namoradinha lá, né? Eu falei, não tem nada não. Falei, a menina, a filha do pastor, uma adolescente, e o filho, a esposa do pastor e o pastor, e não tem mais grupo de nada. Um dos dias, o tesoureiro da igreja lá, ao findar, ao trabalho da igreja, falou, pastor, arruma um trocadinho para mim. Olha só, o tesoureiro que ele colocou me pediu a oferta de quem ali? De quem? O povo que tinha o pastor falou, toma, leva para você. Eu vim num trabalho assim. Então eu falo, Senhor, pode faltar para mim, mesmo que falta remédio para mim. Depois dessa cirurgia, passaram até para remédio, nem tomo tudo, né? Mas aquilo que eu falei, ainda hoje eu falei, Senhor, estou certo disso, Senhor? Eu falei, Senhor, mas pode faltar, não tem importância. Mas não, se faltar, você vai morrer. Sim, vou, com todo respeito à minha família. Mas a prioridade é a obra de Deus. Mas o pastor mandou, eu falei, eu não falo nada de oferta, eu não estou mexendo nada. Não estou falando, nem tem direito de falar nada, irmãos. Tem direito de falar, são aqui, são os pastores, são os que estão aqui. Mas o Senhor me levou para falar essa palavra dessa maneira, então eu fui obrigado a falar, irmãos. Então nasci num trabalho corrido dessa maneira e outro dia eu irei completar. Mais uma coisa, amados, então para finalizar, aquela mulher que não tinha nada ou quase nada para comer, ela fez o que o homem de Deus determinou segundo a palavra do Senhor. E ela fez segundo a palavra que foi determinada para ela. Ele falou assim, não faltará nada nessa casa até que o Senhor faça chover. E a Bíblia diz que da panela a farinha não acabou. Eu não posso entender como você tira um pouquinho de farinha que está dentro de uma panela, você vai tirando todos os dias e a farinha não acaba. O azeite não acaba, é providência de Deus. Amados, que Deus nos abençoe. Se eu não completei aqui outro dia, eu completo aqui, mas fui para esse testemunho. Que Deus trouxe a sua presença nesse lugar, aqui. Ao sair desse lugar, que a bênção de Deus possa estar sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, que o Senhor possa lhe dar tudo aquilo que você está precisando, que a bênção de Deus, mais uma vez, possa estar sobre a minha e a sua vida. Mas Deus é o nosso Deus, é o Deus da providência. Tudo isso está nas mãos do Senhor. Amados, muito obrigado, em nome de Jesus, pastor. Obrigado, pastor.